Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente escuta muito falar sobre isso, mas a gente sabe que não é fácil se autoconhecer, né? É um desafio diário, né? Bom, pensando no autoconhecimento para a carreira, é você conhecer sobre você, saber das suas características, das suas demandas, do seu limite, das suas habilidades, em quais momentos você consegue ter uma alta performance. Então, é conhecer sobre você em todas as situações, tanto na situação pessoal, na situação profissional, numa situação que seja favorável para você e uma situação que não seja favorável. É ter um autoconhecimento para saber quais são as suas reações de situação. Entendi, legal. E é um grande desafio, né? Porque, assim, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente escuta muito falar sobre isso, mas a gente sabe que não é fácil se autoconhecer, né? É um desafio diário, né? É um desafio diário, porque nós, seres humanos, nós mudamos com frequência. Então, às vezes, é uma situação que você acreditava que você tinha um autoconhecimento e quando você passa por uma outra situação parecida, você se comporta totalmente diferente. E que envolve psicologia e o comportamento, né? Então, ter autoconhecimento é um desafio, mas é muito benéfico para a carreira. Quando a gente fala dessa análise sincera, eu vou trazer um pouquinho para o meu conhecimento que para aí do mercado de trabalho. Esse desafio, como que ter o autoconhecimento? Pode ser até uma pergunta de processo seletivo e que muitas pessoas não conseguem responder. É importante que você conheça sobre você em determinadas situações. O que fazer nessas situações? Eu sempre falo, coloque uma situação que passou e faça as anotações. Digamos que é fazer uma análise. Por muitas vezes, pessoas passam por uma situação e não analisam como que elas se sentiram ou qual foi o comportamento que ela teve naquela situação. Então, comece a analisar tudo. Então, se você teve uma questão na empresa com o seu líder, e aí ele falou algo com você que você não gostou, aí a primeira coisa que você precisa pensar, por que você não gostou? Foi da forma que ele falou? Foi na frente das pessoas? Depois você pensa, o que você sentiu na hora? Você ficou com vergonha? Você ficou chateado? Qual que foi o sentimento que estava envolvido ali naquele momento? E depois pensar o que você queria fazer e o que você fez, que é extremamente importante. Muitas pessoas em situações têm um pensamento de fuga. Muitas pessoas têm a reação de ir para frente. Entenda qual que era a sua reação e o que você fez. Será que você ficou travado? Será que você respondeu? Será que você saiu da situação? Assim você começa a ter um autoconhecimento das situações que acontecem no seu dia a dia. E aí você vai entender. Por exemplo, toda vez que eu me sinto chateado com uma situação, porque alguém fala dessa forma específica comigo, eu fico chateado e a minha reação é fugir. Ou a minha reação é ficar mudo, é aceitar aquele xingamento e aquela fala. Uhum. Legal, muito boa resposta. Porque até assim, né, quando a gente, numa entrevista, às vezes perguntam pra gente, me fale um pouco sobre você, a gente já fica um pouco na dúvida sempre sobre saber assim, o que eu vou falar? E você ter esse tipo de criticidade em relação ao que você está fazendo no seu dia a dia, como que você reage, é essencial você saber responder essa pergunta bem, né? Sim. E até mesmo para você selecionar os principais pontos para você colocar na apresentação. Exatamente. E um outro ponto também que eu achei interessante, né, quando a gente fala de autoconhecimento para empreendedores, né, até mesmo para poder montar um time, você saber como você reage também, como as outras pessoas reagem também, eu acho que é um ponto interessante para você conseguir formar o melhor time possível para o seu negócio crescer. Né? Sim, exatamente. E principalmente quando nós falamos de empreendedores, né? Aham. Negócio, você precisa ter um conhecimento da sua equipe, até mesmo para delegar. Quando tem uma determinada função, para quem você vai delegar? Como que a pessoa vai receber? Como que você vai se sentir? Qual que será a sua reação? Tudo isso envolve o autoconhecimento. Exatamente. E aí, assim, né, então acho que isso tem um link legal também quando a gente fala de pontos fortes e pontos fracos, né? Uma pergunta que sempre vem em entrevistas e que a gente também sempre está se avaliando, sempre pensando sobre, né? Eu tenho dificuldade em avaliar os meus pontos fortes por ser muito inseguro. Como que eu posso proceder nessa situação? Essa é a pergunta que a gente tem aqui. Gabriel, essa pergunta sempre tem um processo seletivo. Uhum. Muda um pouco. Hoje a gente pergunta os seus pontos de melhoria, suas qualidades, suas competências, como envolve o autoconhecimento. Bom, como recrutadora, como consultora de carreira.
Geralmente, quando o candidato ele tem insegurança, o que acontece no processo? Ele tem a probabilidade de diminuir a sua trajetória profissional. Então, ele nunca confia no que ele fez, ele nunca consegue passar um tanto, ele não consegue afirmar que aquilo foi feito daquela forma e com aquela qualidade. Então, a partir do momento que você tem o autoconhecimento e quando você passa por um processo seletivo, por você se sentir inseguro, você não consegue transparecer para o recrutador a qualidade e o grande profissional que você é, a gente precisa começar a mudar. Então, ter o autoconhecimento, além da sua insegurança, quais são os pontos positivos? Porque aí você consegue equilibrar essa insegurança durante o processo seletivo e os seus pontos de qualidade. E sempre pensar nos pontos que podem substituir essa insegurança. Em relação à segurança, é uma forma que a gente treinar. Sempre treinar o processo que prepara a entrevista. Porque a insegurança, você consegue ir adquirindo a segurança. Por quanto mais fácil você consegue passar as situações de entrevista.